Boa tarde a todos. Estão aqui presentes no Instagram do Ana Brandão Advogados. Eu sou o advogado Fernando Câmara. Estamos com o Dr. Thales Brandão, também advogado, e com a professora Isabela, que hoje vai estar tratando sobre o português jurídico para os operadores de direito. Ela que é oficial de justiça e também professora de línguas. Não é, professora? Uma boa tarde para a senhora e para todos que estão entrando aqui na nossa live. Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. E boa tarde a todos que estão assistindo, nos prestigiando e também para que a gente possa compartilhar juntos sobre esse assunto que é de extrema importância para os operadores dos direitos. Como já foi apresentado, meu nome é Isabela, sou formada em Letras pela Universidade Estadual do Maranhão, graduanda também em Direito pela mesma universidade. Estou concluindo um mestrado também em Administração Pública. Atualmente estou no Tribunal de Justiça, né, faz pouco mais de 8 anos, atuando como oficial de justiça. Assim, esse tema, português jurídico, é um tema que realmente consegue me alcançar de duas formas, em duas paixões, né, que é a língua portuguesa e o direito. Então, é um prazer estar aqui para compartilhar com vocês. Boa tarde, doutor Thales Brandão, também ao vivo. Boa tarde. Boa tarde, doutor Fernando. Boa tarde, doutora Isabela ou Isabela, como prefere. É uma alegria tê-la aqui conosco para compartilhar conhecimento, para debater um tema tão relevante hoje em dia e que cada vez mais merece nosso apreço, né? A gente tem visto as redes sociais aí inundadas de debates, mas parece que a raiz está sempre no português e que precisa ser sempre lapidado e melhorado. Então, com certeza, esse debate vai ser muito enriquecedor. Posso começar? Pode sim. Certo. Bom, gente, a primeira coisa que a gente precisa compreender em relação ao português jurídico é em relação ao conceito, né? O que seria esse português jurídico? Seria uma nova ciência? Seria algo distoante da língua portuguesa em si? Ou é apenas mais um ramo? Na verdade, o português jurídico nada mais é do que a língua portuguesa aplicada ao direito. Assim como a língua portuguesa pode ser aplicada em outros ramos da ciência também, nesse caso, o português jurídico é o ramo da língua portuguesa aplicada ao direito, né? E por que ela chama tanta atenção? Porque é uma parte, né, da linguagem que possui muitas especificidades, né? A linguagem jurídica é uma linguagem bem específica, uma linguagem bem técnica. E, inclusive, às vezes, ela até se diferencia da própria língua portuguesa, né, de alguns significados que você, por exemplo, consegue visualizar num dicionário de língua portuguesa, e quando você leva essa mesma palavra para o direito, ela já adquire um outro significado, ou ampliado ou reduzido. Por exemplo, quando você fala de furto e de roubo, se você for colocar essas duas palavras, fizer uma pesquisa num dicionário comum da língua portuguesa, elas vão ser tratadas como sinônimos, né? Porém, quando você trata disso na linguagem jurídica, você já percebe que o furto, ele tem uma característica, o roubo já tem outra característica, né? Que no caso da violência e grave ameaça, e isso vai desencadear nas próprias consequências, né? Quando você tem, por exemplo, uma pena diferenciada para o roubo, uma pena diferenciada para o furto, né? A questão também, por exemplo, do preparo. Eu, quando comecei a estudar direito, quando eu ouvi a palavra preparo, sempre dava um nozinho na minha cabeça até eu descobrir o que era o preparo, né? Que, na verdade, se você for procurar na língua portuguesa no dicionário, o preparo é uma organização de alguma coisa, né? De uma receita, por exemplo. E no jurídico, no mundo jurídico, o preparo é a custa de um recurso para que ele seja aceito, né? E assim existem várias outras palavras que tornam o português jurídico uma especificidade da língua portuguesa quando adaptada ao direito, né? E aí a importância, que é o foco do destaque aqui para a gente, para a nossa conversa, qual a importância disso? Qual a relevância do português jurídico? Por que o profissional do direito tem que estar a par
dessa linguagem jurídica? A primeira coisa, a primeira resposta que se tem para isso é que o profissional do direito, o operador do direito, ele é principalmente também um operador da língua, da linguagem. Eu não posso falar de um advogado ou de um juiz ou de qualquer outra função jurídica que não tenha contato com a palavra, que não tenha contato com a escrita ou com a oralidade. Então, nós precisamos, quem maneja o direito precisa estar conectado com a língua portuguesa, porque a palavra, o vocábulo, o vernáculo é o instrumento, é o canal, é o código que o direito, que o operador do direito se utiliza para exercer a sua função. E, além disso, o aperfeiçoamento da linguagem, o aperfeiçoamento da língua portuguesa para o operador do direito, ele significa crescimento pessoal também, crescimento profissional. Eu tenho certeza que vocês já viram, já tiveram contato com alguém, algum profissional do direito, que não trata bem a língua portuguesa, e isso gera, com certeza, você já deve ter sentido isso, que isso gera uma descredibilidade. Isso gera um descrédito. O profissional do direito que comete erros gramaticais constantes, que não tem uma estruturação no seu texto, provavelmente ele vai gerar um descrédito àquele que está lendo, àquele que está ouvindo. Então, é de suma importância, eu digo até que é indispensável, que você tenha domínio da língua portuguesa para que você possa ser um bom profissional do direito. Não estou dizendo que você tem que ser um Pasquale, né, ou qualquer outro, um Boaz, ou qualquer outro mestre ou doutor de língua portuguesa. Mas você tem que ter os conhecimentos básicos necessários para que você possa escrever bem e também falar bem. Alguma dúvida? Eu queria pontuar, Isabela, se você me permite agora nesse início de debate, a gente vê também o direito como um instrumento de pacificação social e o uso da língua é fundamental para usar esse instrumento, né? Mas o direito ele é muito impregnado ainda de tecnicismos, do latim. Então, como é que a gente pode se desgarrar dessas raízes bem históricas e atualizar, então conferir uma nova roupagem à norma jurídica e ao português? Thales, na verdade, assim, o que ainda existe não é uma unanimidade, né? Existem correntes que defendem, por exemplo, a simplificação, isso correntes assim ligadas a tribunais superiores, inclusive, nesse sentido de simplificar a linguagem jurídica. Porém, existem correntes que, pelo contrário, ainda desejam aquela forma mais arcaica de se tratar a linguagem, né, aquela forma mais rebuscada. E a minha opinião, e que é a corrente do meio, é que você tem que fazer as adaptações. Claro que você não pode falar difícil ou escrever difícil, rebuscado, a ponto de prejudicar a compreensão do leitor, a ponto de prejudicar a compreensão de quem está ouvindo e a ponto de se tornar inacessível, principalmente para as pessoas que precisam do direito, né? Para aquelas pessoas que precisam, que são os usuários, o cidadão, aquelas pessoas que recebem um direito, né? Então, por outro lado, eu também não posso tratar a linguagem jurídica como eu trato com o meu vizinho, ou numa rede social, num momento de descontração. Então, o certo mesmo, que eu acho adequado, que eu considero adequado, é o meio termo, é você conseguir conciliar essa linguagem formal, que não é uma linguagem rebuscada. A linguagem formal é a norma culta, a norma padrão, e a linguagem rebuscada, ela chega a ser até um vício de linguagem. Muitas pessoas utilizam essa linguagem rebuscada no intuito de embelezar ou de enfeitar um texto, mas, na verdade, ela está dificultando e até mesmo gerando um desinteresse por aquele que está lendo ou aquele que está ouvindo. Porque eu já, por exemplo, conheço pessoas que trabalham, principalmente os assessores de Ministério Público, assessores de juízes,
que tem esses depoimentos nesse sentido, de que às vezes o advogado ele utiliza de uma linguagem tão rebuscada que a pessoa que está lendo ela se desinteressa, aquilo se torna enfadonho. E no final das contas, aquelas teses mais importantes, os argumentos mais importantes, aquele fato que realmente interessa, ele passa despercebido. Ou porque ele está tão escondido dentro daquele emaranhado de prolixidade, ou porque realmente a pessoa se comprometeu em ser prolixo e esqueceu de colocar o que realmente era importante. Então, o que a gente tem que fazer é achar o meio termo disso tudo, entre a norma culta, né, o latim, com relação ao latim, o que é que a gente pode falar? Que existem dois erros principais quando se trata de uso do latim. O primeiro erro é a inadequação, e o segundo erro é o uso excessivo. Quando se trata de inadequação, em que sentido? Às vezes você utiliza um vocábulo em latim, uma expressão, que ela está totalmente fora do contexto. Ela realmente não reflete aquilo que você quer dizer. E, inclusive, você pode prejudicar a sua argumentação utilizando de uma expressão que realmente não tem nada a ver com aquilo que você está falando. E o outro lado do latim é o uso excessivo, né? Quando você utiliza demais o latim e utiliza também muito a linguagem rebuscada, você acaba, como eu já falei, tornando o seu texto inacessível, enfadonho, e por muitas vezes acaba de prejudicar até na própria função do advogado, porque todo advogado ele precisa ser lido, ele quer ser ouvido e ele quer convencer. Como é que eu vou convencer se eu sou sequer compreendido? Né? Então, é importante que o operador do direito, nesse caso específico, falando do advogado, mas também posso falar dos juízes, né? Para isso que existem, por exemplo, os embargos de declaração, exatamente para clarear aquilo que está obscuro. Então, é nesse sentido que a gente precisa compreender que existe o meio termo, que eu posso ser formal, sem perder a elegância que a linguagem forense exige, mas também sem ser incompreendido, né? Professora, essa é uma preocupação também que eu tenho, que eu trabalho com um público de rádio comunitária do interior do Maranhão, e muitas das vezes eu recebo decisões judiciais ou até pareceres que eles pedem para que eu venha explicar para eles o que aconteceu, o que está se passando no processo, justamente por conta dessa linguagem que a senhora acabou de explicar para a gente. Às vezes vem um pouco mais rebuscada, e a população que não tem tanto conhecimento, não tem tanto conhecimento dessa linguagem jurídica, acaba sem entender aquilo que vem para eles, né? Acaba sem entender as decisões judiciais. É uma preocupação, eu tenho um pouquinho de divergência nesse ponto, acredito que talvez pudesse ser um pouco mais claro realmente as decisões, os pareceres, e até a nossa linguagem de advogado em si também, a gente poderia tentar ser um pouco menos formal, mas acredito que é importante também estar dentro da linguagem jurídica, né? Porque senão a gente não é entendido também o que a gente está querendo explanar na nossa petição, não é que o juiz também vai acabar entendendo, né? Não fica dentro dos padrões jurídicos. Mas é uma questão muito importante que a gente deve levar em consideração. Antes de eu passar a palavra para a senhora, só registrar que a doutora Dariane Caldas já está aqui conosco também na nossa live, está aqui no nosso webinar. Tá? Eu queria aproveitar também uma outra pergunta, não sei se a gente poderia já avançar em outro tema, mas também no que diz respeito a essa atualização da língua portuguesa e esse entrelaçar com a atualidade, né? Como é que a gente deve lidar com o estrangeirismo assim, no meio jurídico, que às vezes requer, o uso dele é necessário, mas acaba também criando uma barreira para a comunicação entre advogados, enfim, juízes? Thales, geralmente o que o profissional da língua portuguesa, aqui eu vou te falar como profissional da língua portuguesa, nesse momento. O profissional da língua portuguesa, geralmente, ele é um amante da língua portuguesa, né? E especificamente da nossa língua, da língua portuguesa aplicada, né, exercida no Brasil. Então, existem algumas
algumas situações em que você precisa utilizar-se de um estrangeirismo na ausência de uma palavra da língua portuguesa que reflita completamente aquele significado. O que, às vezes, eu acho que é até muito difícil, porque nós somos uma língua de 10 mil vocábulos, aproximadamente, 10 mil vocábulos. Então, existem línguas que têm muito menos que isso, até menos da metade. Então, eu acho pouco provável que alguma palavra estrangeira não possa ser traduzida para o nosso português. Mas, se existir, eu não sou totalmente contra esse uso do estrangeirismo, desde que ele seja comedido, tanto quanto o latim, mas principalmente no caso do estrangeirismo, que ele seja uma exceção, não a regra. Que ele seja realmente aquilo que você utilize quando você tenta buscar um significado na língua portuguesa e realmente você não encontra uma palavra que traduza de forma tão completa, tão grande aquela palavra, aquela expressão. Caso contrário, eu entendo que você possa perfeitamente substituir por uma palavra da língua portuguesa. Porque imaginem, nós estamos falando aqui de linguagem jurídica, de linguagem de um modo geral, e se existe já na linguagem jurídica expressões que a pessoa comum não consegue compreender, sendo ela da língua portuguesa, imaginem uma expressão estrangeira. Se a própria língua portuguesa não é acessível a todos, o que se falar então de uma língua estrangeira? Essa mesma é que está bem distante das camadas populares, né? E às vezes, não somente das camadas populares. O Fernando falou uma coisa que é muito verdade em relação às pessoas, né, de baixa renda, etc. Mas eu já peguei casos, sentenças, em que eu não consegui compreender. Sentenças de juízo da minha comarca que eu tinha que ler, né, como oficial de justiça, fazer a intimação e explicar para a pessoa, e eu mesma não estava entendendo, porque era uma linguagem altamente rebuscada e com muitos detalhes que quando não estão bem estruturados, né, quando não estão bem linearizados, eles causam realmente um embaraço, um embaralho no raciocínio. Perfeito. Registrando aí novamente a presença da doutora Dariane, que agora se faz presente por vídeo, né? Quer fazer uma pergunta, Fernando, Dariane? Doutora Dariane, seu microfone está mudo aí. A senhora está tentando falar? Acho que travou ali a conexão dela. Bom. Boa tarde, doutores. Tudo bom com os senhores? É um prazer enorme estar aqui com a nossa convidada participando desse webinar. E eu tentei fazer uma entrada discreta, né, mas não consegui. Só aproveitando ainda esse primeiro debate aí acerca de como ser claro, né, a necessidade de ser claro na linguagem portuguesa, a Isabela tem experiência de comunicar ao cidadão, assim, em loco, né, ou às vezes comunicar uma decisão, uma ação de usucapião, enfim, uma medida judicial para restrição de direitos. Às vezes a gente tem que fazer o papel de tradutor da própria linguagem jurídica, entre aspas, específica, técnica, e eu queria saber dela como tem sido essa experiência, ainda mais no Maranhão. A gente vive num estado com todos os problemas educacionais, né? E como tem sido esse desafio. Na verdade, é um grande desafio. Olha, com relação à linguagem, realmente, como tu falaste, é uma necessidade que a gente tem, né, quando vai transpor, né, essa informação para o cidadão, principalmente para o cidadão leigo, né, você tem realmente que fazer esse papel de tradutor, né, porque não são palavras que eles usam comumente, não são palavras que eles ouvem comumente, né, algumas pessoas em determinados locais em que eu vou, sequer tem uma televisão que possam acompanhar o jornal, que é um tipo de linguagem um pouco mais aprimorada do que a linguagem da vizinhança dele, mas sequer isso ele tem acesso.
Então, realmente nós temos que fazer um trabalho, e um trabalho bem feito, com todo cuidado. Tem tem vários casos, mas não vou contar esses casos aqui, porque na verdade são causos, né, de interior, mas que realmente aconteceram comigo. Mas, por exemplo, você chega para uma família e fala que tem uma ação de alimentos e que a pessoa está em débito e que se a pessoa não pagar, o juiz vai mandar executar. Já teve casos em que a pessoa achou que ela ia ser assassinada, né, executada mesmo, no sentido de homicídio. Eu disse, não é nesse sentido. Então, você tem que utilizar mesmo as palavras simples da língua portuguesa, você tem que fazer uma adequação para que a pessoa realmente compreenda aquilo que quer ser passado. E, nesse sentido, eu penso o seguinte, que a linguagem jurídica ela é semelhante, por exemplo, a uma peça de vestuário, né? Se você vai ficar em casa, você pode utilizar uma linguagem comum. Se você está num tribunal do júri, você precisará utilizar uma linguagem um pouco mais apurada, assim como uma peça de vestuário um pouco mais eloquente. E quando você vai tratar com esse cidadão, aí mesmo que você tem que ter essa atenção para que essa linguagem realmente seja acessível a ele. Porque, caso contrário, você não vai ser compreendido e a função da justiça, ela não vai ser alcançada, né? Aí você entra em outra esfera que é relacionado mesmo à acessibilidade da justiça, porque ser acessível não é só estar lá, né? Não é só aquela formalidade presencial de estar no local, de ter um fórum naquela cidade. A acessibilidade à justiça é permitir, por todos os meios, por todo tipo por toda a estrutura, que aquela pessoa tenha acesso a todos os direitos que ela tem por meio da justiça, né? Então, a linguagem também é uma questão de acessibilidade à justiça, né? Não basta estar lá. Você tem que estar lá, mas ser compreendido por quem está lá, conseguir acessar as pessoas que estão lá, e aí sim você vai ter uma promoção da justiça da forma como deve ser feito. Querem perguntar? Eu tenho outra pergunta, se deixar eu continuo perguntando. Os modismos, eles carregam muitos vícios também, né? E ainda mais nesse uso, nessa transposição entre ensino médio, faculdade e mercado de trabalho. Então a gente vai carregando muitos modismos na escrita, na fala, enfim. E eu queria que a professora nos tentasse direcionar qual o melhor caminho para fugir desses modismos, que muitos, aliás, são errados, equivocados, e contagiam aí esses erros. Doutor Tales, essa é uma questão realmente muito complexa. Eu até tinha pensado sobre isso, né? Tinha feito uma parte da minha explanação a respeito disso. Porém, conversando com algumas amigas, né, da área do direito também, eu resolvi não abordar, porque às vezes a gente tende a entrar numa esfera que não é tão nossa, e aí a gente pode até causar um desconforto, mas já que tu, que és o advogado, falou, eu vou manifestar minha opinião a respeito disso. Por exemplo, a primeira coisa que eu consegui visualizar em relação ao tema da minha palestra, dessa conversa, sobre operadores do direito, né? E aí, eu pesquisando sobre essa palavra operadores, em nenhum dicionário você nota esse uso da palavra operador como ele é utilizado no direito. Porque o operador, ele é aquele que opera, aquele que intervém, por exemplo, cirurgicamente, como um médico, como um cirurgião dentista, etc. Então, o direito meio que se apropriou dessa palavra, né, para exemplificar, para especificar alguém que exerce o direito. Para a língua portuguesa
o correto seria exercitor do direito e não operador do direito, né? Então, é um modismo, né? A minha opinião é que é realmente um modismo. Porém, né, como várias outras palavras, né, já foram, como é que eu posso falar? Já estão tão entranhadas no universo jurídico que é praticamente impossível você dizer aqui que essa palavra não é adequada para o seu contexto e que isso vai mudar alguma coisa, né? Então, eu não tenho essa pretensão de dizer, olha, operadores do direito está errado, certo? Exercitores, a partir de agora todo mundo vai chamar de exercitor, né? O modismo começou assim, só que depois ele foi ficando tão entranhado ali naquele universo que, de repente, pode ser até inviável ser retirado agora. E não só isso, mas outras palavras, por exemplo, conjunções, conectivos, expressões da língua portuguesa que você tem utilizado, que os operadores do direito têm utilizado de forma incorreta. Por exemplo, é muito comum a gente ver a expressão no sentido de, com a indicação de finalidade. Eu vou estudar no sentido de passar no vestibular. Essa expressão, ela não é correta. O certo seria eu dizer, com o objetivo de passar no vestibular, eu vou estudar. Quando você fala no sentido, a expressão original, no sentido, ela quer exatamente dizer o sentido. Eu utilizei a expressão em latim no sentido disso, né, com o significado disso. Então, é outro modismo que a linguagem, não só a linguagem jurídica, mas aqui trazendo para o nosso panorama, que a linguagem jurídica utiliza, mas que contraria a norma original da língua portuguesa. Mas que já estão de tal modo entranhados que realmente é um pouco complexo você falar e fazer a retirada delas, né, desse universo da linguagem jurídica. Outro exemplo, só para complementar. A palavra mesmo e mesma. Não só no universo jurídico, mas em outros universos, ela tem sido muito utilizada como elemento coesivo para retomar algo que já foi dito, quando, na verdade, o mesma e o mesmo não tem esse condão. Mesmo quer dizer semelhante. Eu estou com a mesma roupa que você. Eu estou com os mesmos problemas que você. Beleza. Mas quando você diz assim, eu fui intimar a requerente e a mesma disse que estava com problemas de saúde. Esse mesma não existe nesse contexto. Esse mesmo está incorreto. Para isso, nós temos pronomes pessoais do caso reto. Para isso, nós temos pronomes demonstrativos. O mesma não tem esse condão, mas ele é muito utilizado, né? E a gente tenta, de alguma forma, ir retirando das nossas, né, do nosso universo de escrita, mas são coisas que realmente já estão muito entranhadas. Me incomoda bastante o mesmo também, de fato. Professora, eu tenho uma pergunta aqui que vai um pouco além até, mas que ultimamente, principalmente, a gente tem visto muita interpretação da lei em si e muito se fala sobre o que o legislador quis dizer quando ele redigiu aquele texto, por exemplo. Cabe uma análise mais aprofundada da linguagem jurídica, da época em que ele escreveu, ou é a mesma linguagem, ou cabe um estudo maior para a gente entender o que o legislador quis dizer naquele artigo específico, à época que ele escreveu isso? Bom, Fernando, a questão do legislador, o grande problema do legislador é que, na maioria das vezes, o legislador ele não é um exímio conhecedor da língua portuguesa, né? E, portanto, em vários momentos você percebe omissões, você percebe falhas, você percebe lacunas de entendimento, de compreensão, mas no caso em questão que tu colocaste sobre a análise, né, é importante que toda a legislação seja avaliada, né, do ponto de vista do contexto, né, em que ela foi criada, assim.
porque o direito não é estático, né? O direito é dinâmico. Então, a gente precisa acompanhar essas alterações, mas que realmente o legislador ele precisa, tanto que se não houvesse tantos erros gramaticais, tantas lacunas, seria muito difícil você ter tantos entendimentos sobre uma lei só, tantos desdobramentos de compreensão de decisões judiciais com base em uma lei, se não houvesse tantas lacunas, tantas ambiguidades na lei, e essas ambiguidades geralmente causadas pelo mau uso da língua portuguesa. Posso Muito continuar? bom. Doutor Thales, pergunta? Não, doutora Dariane ia falar alguma coisa, doutora? Eu queria perguntar para a Isabela, a professora Isabela, justamente a partir de que ponto o estudante deve começar a se debruçar um pouco mais sobre a língua portuguesa, estudante tanto no ensino médio, mas assim, do ponto de vista jurídico também na faculdade. Às vezes a gente se depara com estudantes que têm certa dificuldade, então queria que ela falasse especificamente para os jovens. Certo. A primeira coisa que a gente tem que compreender sobre a língua portuguesa é que ela não é um problema do ensino médio, né? A compreensão da língua portuguesa não é um problema do ensino médio, também não é um problema das universidades. O problema da má formação das pessoas na sua própria língua é um problema de educação básica, né? Então, lá mesmo, desde o ensino fundamental, você tem uma sistemática, uma estrutura de conhecimento, uma estrutura de ensino que prejudica a compreensão da língua, porque são inúmeras regras gramaticais que pouco te ajudam, né? Porque eu tenho certeza que você consegue construir uma frase independente de você saber se aquela frase é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida de infinitivo. Então, não tem coisas realmente que são exageros da estrutura do ensino da língua portuguesa. Agora, claro, que o mais importante disso tudo é a leitura. Essa sim, a leitura, ela esse problema que a gente tem de analfabetismo funcional, as pessoas até conseguem decodificar letras, compreender letras, estruturas, palavras, mas elas não conseguem depreender um significado, um sentido. Por quê? Porque são analfabetos funcionais. Foram ensinados a codificar e decodificar, mas não foram ensinados a compreender, a esmiuçar, a extrair um sentido. Isso daí é educação básica. Leitura, falta de leitura. Quando a gente entra na Universidade de Direito, quando a gente entra na Faculdade de Direito, muitas vezes a gente tem, dependendo do nível de língua portuguesa do estudante, ele se assusta, porque são livros imensos, né? São compêndios bem grandes que você tem que fazer as leituras para poder realizar os trabalhos, fazer as provas. Então, o recomendado mesmo é que você invista na leitura. Invista na leitura. E, principalmente, no nosso caso, na leitura jurídica. Porque é claro que você pode ler Harry Potter. Pode. Mas o acréscimo que você terá de linguagem jurídica em Harry Potter é zero ou quase zero. Então, a gente precisa ser direcionado para uma linguagem jurídica, lendo aquilo que é jurídico. Então, nós precisamos, por isso que eu entendo que a Constituição ela deve ser currículo do ensino básico. Porque quando você insere a Constituição no ensino fundamental, aquele cidadão, aquele mini cidadão ali, ele já vai ter uma noção de algo que poderá, que na verdade será parte da sua vida, né? Porque a Constituição está em todos os lugares, em tudo que a gente faz, em todas as relações, né? Em todo tipo de vida em sociedade.
Então, o que precisamos é realmente leitura, e para a parte jurídica, leitura jurídica. É inaceitável que um estudante de direito se restrinja a ler cópias, resumos, resenhas. O estudante de direito precisa ler livros, artigos científicos, isso desde o primeiro período, para que ele possa, a partir dali, porque ninguém consegue escrever bem se não ler bem. Ninguém consegue falar bem se não ler bem, né? Então, é o primeiro passo, a leitura, a insistência da leitura jurídica, da leitura técnica, né, para que ele possa ali se munir de todo um vocabulário que vai ser necessário para toda a vida, para todo o exercício da função dele. Certo. Professora, muito importante sobre isso que a senhora está falando, a importância da leitura realmente é, de fato, fundamental para os estudantes e para os executores do direito, operadores do direito, né? Porque a senhora não gosta da expressão, mas que a gente normalmente utiliza. A gente está tendo várias participações do pessoal aqui na live, inclusive uma da Nicole Dias, que diz que há de se registrar que existem várias teorias também sobre interpretação de lei, de forma que este é um tema polêmico mesmo dentro da área jurídica, quanto a se fixar a melhor forma de interpretação. Tem outras participações também de várias pessoas elogiando a live, elogiando a iniciativa. Se a senhora quiser comentar sobre essas teorias sobre interpretação, acho que seria importante. E deixar aberto também para os que estão aqui online com a gente, que possam fazer as perguntas que acharem pertinentes, a gente vai estar colocando aqui dentro do nosso tempo. Em relação a essa parte interpretativa, né, já seria uma outra live para a gente tratar só dessa questão exegética, né, porque a exegese mesmo, a interpretação das normas é algo bastante complexo, que tem e uma das formas de interpretação é a interpretação literal, né, que é a interpretação, por exemplo, seria a interpretação técnica da língua portuguesa, mas que não é a interpretação mais adequada, porque você não pode simplesmente pegar uma norma, pegar uma lei e fazer aquela leitura, aquela compreensão ipsilitris, como se tudo que estivesse ali, todas as palavras, ela tivesse só o significado do dicionário, né? Porque sabemos que as palavras, elas não têm, no universo jurídico, somente o significado do dicionário, elas têm um significado próprio da linguagem jurídica. E esse significado nós temos que nos apropriar para poder fazer a leitura e a interpretação da norma de forma adequada. Eu queria, Fernando, se você me permite também agora a gente falar sobre um outro tema. Professora, o português jurídico ele é importante na forma escrita, mas a oralidade, do ponto de vista do convencimento, da persuasão, é fundamental. Isso para você persuadir certas pessoas ou um júri, enfim. Eu queria que a professora comentasse a oralidade no mundo jurídico e, do ponto de vista do português também, com todas as suas raízes e importâncias. Com relação à oralidade, toda estratégia argumentativa, ela precisa, eu penso que seja a principal, se não a principal, mas o primeiro aspecto que você deve analisar, você como advogado, sobre a estratégia argumentativa que você vai utilizar. Isso serve tanto para a sua linguagem escrita como a sua linguagem oral. Primeiro, a formalidade e, segundo, a estrutura, a linearidade do seu pensamento. Existem muitos advogados, muitos operadores ou exercitores do direito que, ao iniciar, por exemplo, um debate no tribunal do júri ou uma própria explanação em audiência, ele não consegue formular uma estrutura linear que permita com que aquele argumento que ele vai utilizar seja compreendido e condensado aos poucos. Porque, por exemplo,
você vai fazer um debate no tribunal do júri e você começa falando do fato no ano de 2010, depois você retorna para 2005, vai para 2020, volta para 2002, não segue uma linha de raciocínio, e essa linha de raciocínio ela é indispensável para a compreensão, porque você vai formando na mente daquela pessoa que está ouvindo um ciclo, um circuito. Ele vai juntando as pecinhas para que ele possa, ao final, compreender aquilo como um todo e dar o seu posicionamento, né? No caso do tribunal do júri, e fazer seu voto. Então, é necessário que quem opera o direito, quem utiliza, no caso do advogado, a oralidade em uma dessas situações, ele mantenha um discurso linear, né? Um discurso com uma argumentação. No tribunal do júri, é mais importante ainda, isso a gente percebe claramente quando nós participamos desse tribunal do júri, o tipo de linguagem que o advogado utiliza, né, para alcançar aquelas pessoas do tribunal do júri. Então, muitas vezes, né, são pessoas comuns, pessoas do povo, e elas não têm a linguagem mais técnica. Então, o advogado ele precisa, além de estruturar muito bem, de forma linear, de forma cronológica, fazer uma argumentação com base na lógica jurídica, para que assim a pessoa possa compreender, mesmo com as suas limitações, possa compreender que tipo de argumento ele está usando e onde ele quer chegar com isso. Porque muitas vezes você não sabe nem para onde ele está indo, para onde o advogado está indo com aquele discurso. A pessoa que está ali ouvindo, ele sequer compreende qual o objetivo daquele discurso. Porque a pessoa, às vezes, é muito prolixa, ela coloca muitas informações desnecessárias, né? Em muitos casos, aquilo que realmente é importante passa batido ou passa despercebido, porque a pessoa se preocupou em encher aquele argumento de informações e deixou passar aquilo que realmente era mais importante e que era o que a pessoa precisava ouvir para fazer o seu voto. Fernando, quer fazer uma pergunta? Pergunta não. Queria registrar que temos mais um convidado aqui presente, que acabou de entrar, que é o advogado também, doutor Luiz Gonzaga. Ele está sem vídeo ainda no momento, mas já está fazendo parte aqui da nossa live. Temos as participações aqui do pessoal que está aqui com a gente na nossa live também. Nesse momento, mais elogios, concordando com o que a professora está nos explicando também. A Nicole Dias, mais uma vez, falando que é sempre levar em consideração o interlocutor, saber se a pessoa, quem se fala, possui o mesmo domínio da língua de quem está falando, né? Que é uma coisa muito importante. Muitos elogios à professora Isabela, muito bem, professora, concordo, já quero outra live, e por aí vai. A gente está tendo uma participação... Calma, gente. Aqui. Professora, aproveitando a participação de todos aí, um tema que é bem recorrente também diz respeito ao número de laudas, de sentenças, petições. Às vezes, falar muito não representa necessariamente falar bem, né? Queria que a professora comentasse sobre isso. Esse é um dos pontos que eu julgo serem os mais importantes, né? O aspecto da clareza, né? Da concisão e da objetividade. Como o doutor Tales falou, nem sempre falar muito é falar bem. E eu digo mais, que às vezes você fala muito, quem muito fala, né? Como tem um ditado, quem muito fala, muito erra e muito enfada, né? Então, a estrutura do texto que você vai escrever, ela tem que ser concisa, sem perder, claro, a elegância do texto, né? Mas ela precisa ser clara, objetiva, sem muitos rodeios. E existem técnicas para isso. Por exemplo,
falando mesmo da questão da língua portuguesa no texto jurídico. Existem técnicas para escrever um texto claro. Por exemplo, classes gramaticais. Quais são as classes gramaticais mais indicadas para se escrever um texto jurídico? Substantivo e verbo. Quando você utiliza muitos adjetivos e muitos advérbios, a tendência é que seu texto fique enfeitado e ele perca realmente o grande objetivo que é, no caso do advogado, convencer, por exemplo, aquele que está lendo, o juiz ou o membro do Ministério Público, etc. Também a gente precisa outra técnica em relação à pontuação do seu texto. Existem textos, por exemplo, um parágrafo, vamos falar só de um parágrafo. Existem parágrafos, eu tenho certeza que você já se deparou com uma situação assim, de parágrafos longos, sentenças imensas, que você via, por exemplo, quando você não tinha um ponto, era só vírgula. E aí, quando você chega no final daquele parágrafo, você já nem lembra o que tem lá no começo. Por quê? O ponto, ele é responsável por condensar as ideias, né? Para que elas formem uma ideia grande, uma ideia geral, sobre aquilo que você quer tratar. Então, se você não condensa por meio do ponto, se você vai só colocando vírgula, a pessoa nem respira quando está lendo, quando chegar ao final daquele parágrafo, ela já esqueceu o que você quis dizer no começo dele, né? Então, a preferência, substantivos e verbos. Preferência, parágrafos, mesmo que sejam parágrafos longos, mas períodos curtos, né? Com mais pontos e menos vírgulas. Outra coisa interessante, que também requer, que é uma técnica, né? Porque, na verdade, o texto jurídico, ele não é um dom, ele é técnica. A gente pode desenvolver essas técnicas para escrever um bom texto. Então, por exemplo, quando você escreve muitos plurais no seu texto, ele fica um texto não muito fluido, fica um texto que parece assim que você está travado na própria leitura. Eu até coloquei uma frase aqui e eu vou ler para vocês a frase das duas formas, plural e singular, para vocês perceberem a diferença que é a leitura e como o singular ele é preferível. Quando eu digo assim, deve-se buscar punições contra quaisquer formas de violência contra as mulheres. No singular, deve-se buscar punição contra qualquer forma de violência contra a mulher. Percebe que o singular, ele é muito melhor de se ler. Esse bando de S aí e as formas verbais no plural, elas travam a leitura, né? Então, a leitura desliza melhor, flui melhor no singular. E a gente, por muito tempo, as pessoas entenderam que o singular ele não podia ser coletivo, mas o singular é coletivo também, né? Em determinados momentos você vai ter que usar o plural, sim, mas o singular também consegue alcançar o coletivo. Quando você diz violência contra a mulher, você não está falando só de uma mulher, você está falando da mulher em geral. Então, prefira o singular ao plural. É uma técnica também para se escrever bem, né? Professora Isabela, boa tarde aos demais. Peço desculpas pela chegada tardia, atrasada, que é o nosso encontro, mas eu estava em outro compromisso e infelizmente pude perder o início desse tão enriquecedor e brilhante debate. Parabenizando aí pela explanação. Tenho certeza que o início acompanhou a mesma riqueza que a sua fala aí anterior teve, tá? Aproveitando aí, pegando um gancho do pouco aí que a senhora falou, pode ser que eu tenha perdido e isso já tenha sido objeto aqui de nossa live, mas pergunto, nós estamos na era em que nunca se teve uma velocidade tão grande da informação através aí do uso dos aplicativos de mensagem instantânea. Pergunto, quais cuidados e como isso pode impactar de forma, digamos, negativa ou até mesmo positiva nas abreviações que usualmente utilizamos aí nos aplicativos de mensagem ou em ferramentas de comunicação pela internet. A exemplo de você, VC, entre tantas outras. Se a senhora puder
nos falar aí um pouco dos impactos desse tipo de uso dessa linguagem nos textos jurídicos. Certo, Luiz Gonzaga, não sei se é do seu conhecimento, mas a palavra você já veio de uma palavra bem grande antes. Eu espero que não chegue o dia de a gente falar VC, né? Mas a palavra você já veio de vós me ser, que veio de vossa mercê. Então, para você ver como não é de hoje a tentativa de simplificar as palavras, né? De diminuir as palavras para que a gente, né, vá usando de forma mais, talvez, confortável. Mas, de fato, o internetês, se assim a gente puder falar, é uma linguagem que prejudica o texto jurídico, né? Se você não se desvencilha dela quando vai escrever um texto. Não é como se você, como eu falei ainda há pouco, é como uma peça do vestuário. Se você está na internet, nas suas redes sociais, você pode plenamente falar de forma resumida, de forma abreviada. O problema é que você tem que ter consciência e, às vezes, não é nem a questão só da consciência. Às vezes, é a questão do hábito. Por isso é importante a gente ter esse controle para que o hábito não se torne tão forte a ponto de você simplesmente chegar num texto, para escrever um texto jurídico e colocar um PQ em vez do porquê, né? Ou um VC em vez do você. Então, o hábito, às vezes, ele faz a gente cometer equívocos, não por consciência, mas porque você está tão acostumado a utilizar aquela palavra daquele jeito que você acaba não se desvencilhando dela. Então, eu até sugiro que você evite, né? Mesmo nas redes sociais, se você chegar ao ponto de compreender que aquele tipo de linguagem da rede social está te prejudicando na tua vida profissional, porque tu não estás conseguindo se desvencilhar daquele tipo de linguagem quando tu passas para o teu momento de trabalho, então o melhor realmente é parar de usar aquilo para que evite qualquer situação embaraçosa no momento de escrever uma peça processual, você utilizar os mesmos jargões ou as mesmas abreviações que você utilizou, né, numa conversa de WhatsApp. Aí você tem que avaliar o seu estilo, né, a sua pessoa mesmo, para saber se você consegue fazer essa desvinculação ou se você é daqueles que se habitua de tal forma que não consegue se separar, e aí, nesse caso, é melhor que você evite. Certo. Professora, voltando aqui, antes de eu citar aqui as pessoas que estão participando, como a Leiliane, advogada, ela disse que concorda com a senhora sobre a última pergunta que a senhora respondeu do Thales. Ela disse que um texto enxuto, claro e objetivo, na pergunta que tinham várias laudas e etc. A gente tem a participação também aqui do advogado e jornalista Marcos Braz, que faz perguntas, mas antes da senhora, de eu fazer a pergunta e a senhora vir a responder, eu queria informar aos nossos usuários aqui que estão online com a gente que provavelmente a live vai encerrar nos próximos 3 minutos, mas a gente vai voltar com ela novamente e a gente pede que vocês acessem novamente o Instagram para continuar debatendo aqui com a gente. Assim que interromper, eu vou pedir para ela parar a explicação e a gente retorna logo em seguida com uma nova live no Instagram. O Dr. Marcos Braz pergunta ele fez 2 perguntas aqui, se existem cursos específicos para o uso instrumental da língua, e a outra pergunta, acredito que ele seja poeta também, é se há espaço para citação de poemas em peças jurídicas. Certo. Com relação aos cursos, né, como eu já falei no começo, a língua portuguesa, o português jurídico nada mais é do que a língua portuguesa aplicada ao direito, né? Então, existem cursos de língua portuguesa. Aqui em São Luís, por exemplo, eu desconheço os cursos de língua portuguesa aplicada ao direito. No entanto, se você faz um curso de língua portuguesa e domina a língua portuguesa, é bem mais fácil que você consiga aplicar essa língua portuguesa ao direito, né? Ao texto jurídico, de forma que você consiga escrever um bom texto jurídico, né? Mesmo que sem necessariamente fazer um curso
direto, instrumental, de produção de texto jurídico. Voltamos ao vivo aqui no Instagram do Ana Brandão Advogados, hoje com a professora Isabela Ribeiro, tratando sobre a linguagem jurídica para os operadores do direito, para os usuários de direito. Professora, pode explicar novamente sobre a pergunta do Marcos Braz, que está nos acompanhando aqui na live. Ele ainda não entrou, já acabou de entrar. Pronto, acabou de entrar sobre o uso de poesias ou de poemas nas peças jurídicas. Voltou. Olá. Certo? Voltamos? Conseguem me ouvir? Voltamos. Conseguimos lhe ouvir. Pode voltar. Com relação à pergunta do Marcos, eu realmente desconheço essa aplicabilidade dos poemas, das citações de poemas, poemas nas sentenças. Eu já vi assim, talvez em epígrafe, mas não no próprio corpo da sentença. Eu entendo que não seja a melhor escolha, a não ser que realmente você entenda que tem muita relação com o que está sendo tratado, mas caso... Eu entendo que não seja a melhor forma de argumentar num texto jurídico, numa sentença ou qualquer outro texto. A não ser que realmente tenha muita relação, mas eu entendo que não seja a melhor escolha, né? Vamos utilizar a poesia em outra oportunidade. Certo. O doutor Luiz Gonzaga pediu a palavra aqui para a gente. Professora, corriqueiro hoje esse fenômeno da americanização, digamos assim. O dueto português e inglês aí em alguns textos, principalmente em assuntos que tem uma ordem mais técnica, digamos assim, internacional, como na área de petróleo, gás, energia. Então, se vê muita utilização de termos em língua estrangeira. Como administrar isso? Existe alguma regra, alguma forma? Existe alguma técnica de se trabalhar essa dualidade de línguas nos textos jurídicos? Gonzaga, eu entendo que a melhor forma é realmente primar pela língua portuguesa, né? Você só utilizaria o vocábulo estrangeiro se realmente não tiver dentro os 10.000 vocábulos da língua portuguesa, se não tiver uma palavra que contemple todo aquele significado. A gente teve um pequeno probleminha aqui, que a senhora estava duplicada aqui mas eu já resolvi, já está resolvido, já excluí a antecedente. Doutor Luiz, ia falar mais alguma coisa? Por hora só. A professora pode dar seguimento aí ao debate, que está muito proveitoso e bastante rico. Certo. Professora, Pronto. Se a senhora me permite, nós temos muitos estudantes acompanhando a live e o português ainda não é uma figura, infelizmente para muitos, né, a figura principal de predileção, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco como os mestres, como os professores podem fazer com que o português seja cativante do seu ponto de vista dos alunos, né? Como cativar esses alunos a apreciarem mais a língua portuguesa? Por que o português no ensino fundamental e até no ensino básico também, ele vai se afastando de muitos estudantes? Doutor Thales, na verdade, o que já foi algo até que a gente comentou aqui em relação ao que eu entendo é que não é talvez o maior problema não seja o professor, né, não seja o ensino da língua em si, né, a habilidade do professor em transmitir esse conhecimento. Mas eu entendo que seja muito também do problema da matriz curricular, né? Como que os currículos, eles incentivam a utilização de determinados conteúdos, a forma como eles são abordados, né? Por exemplo, como eu falei, você pode
ser um bom leitor, ser um bom escritor, sem necessariamente saber o que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida de infinitivo. Então, tem muitos conteúdos que você pode não exatamente excluir, não sei se é o caso, mas minimizar essa dificuldade por meio de aplicações mais plausíveis e mais contextualizadas, né? Mas dentro realmente do contexto. Você não necessariamente para ser um bom falante, para ser um bom escritor, você precisa dominar a gramática em si, né? Todas aquelas regrinhas gramaticais. Mas a leitura, ela te ajuda muito. Na verdade, a leitura é o principal. Você ser um bom leitor, se apropriar do vocabulário que você lê, se apropriar da estrutura que você lê para produzir os seus textos, realmente você consegue escrever bem, falar bem, sem necessariamente dominar conteúdos específicos, né, como aqueles detalhes que são realmente bem complexos da língua portuguesa, aquelas regrinhas mesmo que só quando a pessoa realmente gosta muito daquela disciplina, para ela compreender exatamente questões de objeto direto, preposicionado, pleonástico, etc, etc. Mas as pessoas que não têm muito apreço pela língua, esse tipo de ensino, esse tipo de matriz curricular, ele prejudica, né? Não só na língua portuguesa, em outros assuntos também, outros temas, a gente percebe que realmente existem conteúdos de mais, aprendizado de menos, né? E pouca aplicabilidade na prática, na vida cotidiana da gente. E a gente sabe que é muito comum que você se interesse por aquilo que você usa, por aquilo que você vê praticidade, por aquilo que você vê utilidade, né? Então, é por esse caminho. Eu penso que a primeira coisa seria realmente uma revisão dessa matriz curricular para que os conteúdos mais relevantes sejam utilizados, em detrimento daqueles conteúdos que não acrescentam muito ao falar e ao escrever do aluno. Falando ainda um pouco sobre leitura, e aproveitando nossa audiência aí, que está muito, muito bacana hoje, quais escritores a professora recomendaria para os alunos, para os executores do direito, né? O termo correto? Operadores, não. A leitura qual tipo de leitura, Thales? Tu falas, leitura mesmo do universo jurídico? Ou leitura... Todo. Olha, quando a gente fala de letramento, por exemplo, de leitura, né, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que ninguém vai gostar de ler, ninguém vai começar a gostar de ler lendo José Saramago, né? Lendo Vidas Secas de Graciliano Ramos. Para você gostar de ler, cultivar, começar a adquirir esse hábito da leitura, você tem que ler coisas pequenas. Aquilo que lhe interessa. Não há problema nenhum em você ser um adolescente e gostar de ler um mangá ou Harry Potter. Você começa com as leituras que são acessíveis para o seu entendimento. Eu, por exemplo, quando eu comecei a ler livros literários, eu não gostava, né? Aqueles livros paradidáticos da escola. Eu não gostava muito, né? Por quê? Porque eles não tinham a ver com a minha realidade. Eu não compreendia muito a linguagem de Machado de Assis, a linguagem de Graciliano Ramos, de José de Alencar. E a gente isso aí é uma falha da matriz curricular também, nós éramos estimulados a fazer leituras que não estavam no nosso nível de compreensão. Então, é importante que quando você comece, o gosto da leitura, ele tem que vir primeiro por aquilo que lhe interessa. Então, é uma revista ou são livros de super-heróis, e a partir daí, você vai desencadeando um gosto pela leitura e a sua linguagem vai se aprimorando, o seu gosto vai se refinando. E aí você pode pegar um Machado de Assis e se debruçar sobre ele e achar um livro maravilhoso.
né, como você não achava quando tinha 14 anos, né, ou 13 anos. Então, a importância da leitura é, primeiramente, você começa a ler aquilo que você gosta e depois você vai refinando o seu gosto, o seu hábito. Você começa com um livro pequeno e depois você já devora um livro de 200 páginas em 3 dias, 4 dias, né? Então, é por aí. Você começa em doses homeopáticas com aquilo que você gosta também e depois você vai aprimorando a sua leitura. Eu recomendo Machado de Assis sempre, porque é o meu preferido, né? É o melhor de todos para mim. Então, Dom Casmurro, todos os livros, o Aleniz, todos eles são excelentes. E eu acho que é uma leitura para todos, não só para as pessoas que são da área de letras. Eu acho que é uma leitura mesmo indispensável para todo mundo. E no ramo do direito... Oi. Pode falar. No ramo do direito, eu não tenho, assim, um autor preferido, né? Eu tenho disciplinas preferidas, mas um autor preferido eu não tenho. Eu gosto muito do Nutt, por exemplo, na parte de penal, mas não é como Machado de Assis para mim, né? Porque até é outro tipo de leitura, mas é importante que a gente comece pelo que gosta. Certo, professora. Muito bom. A gente tem aqui a participação aqui dos nossos usuários aqui no live. O Marcos Braz agradeceu pela sua resposta. A Leiliane, advogada, disse que ama a língua portuguesa. O Tiago S. Pereira, 10, disse que com a professora Isabela, a língua portuguesa parece fácil. O Jorge Matos Luiz também elogia. Que palestra, senhores. A Renato Souza, 58, diz parece fácil após a brilhante explicação. O plenário também diz que o debate está altamente qualificado. E nós temos uma pergunta aqui do Rob_RF. Professora, como você analisa as reformas ortográficas implantadas recentemente? E qual o objetivo destas reformas? Teremos outras? Na verdade, a reforma ortográfica, ela é uma reforma no sentido de, com o objetivo de unificar, né, a língua portuguesa nos diversos países que falam a língua portuguesa, né? Então, o que a gente tinha aqui? A gente tinha uma língua portuguesa, a grafia, no caso, porque a reforma é só ortográfica. A reforma não é reforma de significados, né? É uma reforma só de grafia. Acentuação, colocação de hífen, junta ou separa, só esse tipo de reforma. O que acontecia era que, por exemplo, nas publicações havia muita dificuldade de publicações de língua portuguesa, porque existia uma língua portuguesa no Brasil, uma grafia de língua portuguesa no Brasil, uma grafia de língua portuguesa em Portugal, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe, e todos os outros países de língua portuguesa. Então, a reforma, ela veio exatamente com esse objetivo de unificar, para que um livro publicado em português fosse acessível tanto no Brasil, como no Timor-Leste, como em Portugal, e assim sucessivamente. Esse foi o maior objetivo. Muitas pessoas não concordaram, né, porque entenderam que a gente perdeu em algumas coisas, né? Eu entendo que o que a gente perdeu mais, na verdade, foram questões bem pequenas em relação à acentuação diferencial. Isso eu sinto que a gente perdeu um pouco. Mas, no contexto geral, eu não vejo um grande problema nessa reforma, né? Eu acho até interessante porque isso valoriza a língua portuguesa a nível mundial, né? Você unifica para que várias pessoas possam ler aquele livro, possam ter acesso àquela língua de forma única, né? Porque imaginem que um estudante dos Estados Unidos vai ler um livro em português e ele tenha que ler o mesmo livro em português de Portugal e do Brasil, etc. Então, eu acho que isso é um ganho para a língua portuguesa a nível mundial. Não acredito que haverá outras reformas nesse sentido, porque já estamos praticamente uníssonos em relação à ortografia. Bom, muito bom. Fernando, se me permite aí, já que a gente está encaminhando para a parte final do nosso debate, é válido a gente temperar um pouco com polêmicas a discussão que está tão rica e muito interessante.
atualmente, a língua portuguesa tem sido objeto até de politização. Algumas palavras têm sido apropriadas por grupos, apropriadas no sentido amplo, né? E aí, como o bom executor do direito, né, pode fugir um pouco dessa briga política que está também sendo pensada por esses grupos? Thales, tu poderia citar um exemplo para mim, para eu compreender melhor a tua pergunta? Presidente, presidenta e outros detalhes que acho que não convém ficar, mas nesse sentido. Certo. O que eu entendo, na verdade, disso é que existe uma tentativa de transformar a língua portuguesa ou de adaptar a língua portuguesa para algumas demandas, né? Então, por exemplo, a nossa língua, não só a língua portuguesa, mas em geral, mas vamos falar da nossa, é uma língua eminentemente machista, porque ela prioriza o masculino plural, por exemplo. Então, algumas demandas, elas estão surgindo nesse sentido de, por quê? Se tem 10 mulheres e um homem, eu tenho que falar no masculino plural, privilegiando só aquele homem em detrimento das 10 mulheres, né? Então, existem essas questões, realmente. E, por conta disso, por exemplo, hoje em dia, em palestras, você vê pessoas falando boa noite a todos e a todas, porque antes era só todos, porque englobava todo mundo. Mas esse englobava todo mundo é um resquício da sociedade, né, que é uma sociedade extremamente voltada para o masculino, né? E essas demandas, eu acho que elas são da sociedade mesmo, da própria língua. A nossa língua é uma língua viva, como qualquer outra, né? Nós estamos suscetíveis a mudanças, estamos suscetíveis a falar presidenta, a dicionarizar presidenta, porque antigamente não existia essa possibilidade, porque não existia mesmo a chance de ter uma mulher na presidência, né? Então, não se criou essa palavra antes por conta disso. Mas hoje já se teve uma e poderá haver outras, né? Então, eu entendo que a língua é viva, ela está, sim, adepta a modificações, desde que isso não prejudique o real sentido, que é comunicar, que é se fazer compreender. Certo. Professora, antes da gente partir aqui para as últimas perguntas, deixa eu ler mais um pouquinho dos comentários. A Lígia FMCT diz que a senhora explanou perfeitamente o assunto. Jorge Matos Luiz, simplesmente explanação maravilhosa. Muitos adeptos também de Machado de Assis aqui, colocando, inclusive, corações para Machado de Assis, que é o que a senhora prefere. Registrar a presença da doutora Ana Brandão, que é a que cede esse espaço para a gente aqui também, do seu Instagram, do seu escritório. A advogada Ana Brandão, que está aqui com a gente, também dando parabéns pelo debate. A gente tem uma pergunta também, Dom Luiz Barbearia também está presente, elogiando o debate. Da FI_Nascimento. Ela pergunta: quais os principais elementos para escrever um bom texto jurídico? Certo. Vamos lá. O primeiro elemento, o principal elemento que a gente já falou aqui bastante é a questão da leitura, né? Se você lê, se apropria do vocabulário de outras leituras que você tem, você vai conseguir escrever um bom texto. Mas existem algumas técnicas, como eu já falei. A questão da coesão, da concisão, da objetividade. O que você deve preferir, quais as palavras que você deve priorizar. Como a gente falou, substantivo, verbo, em vez de muitos adjetivos e muitos advérbios. Utilizar os conectivos adequados para que não gerem ambiguidade ou incoerência no seu texto. Outro aspecto, a correção gramatical, né? Que a correção gramatical, ela é algo tão sério para o texto jurídico, porque é uma questão mesmo de credibilidade, como já foi falado. Então, eu preciso dominar essa correção gramatical. Existe uma teoria, que é a teoria das máximas conversacionais,
que versam exatamente sobre como escrever esse melhor texto. E aí existem 4 máximas conversacionais: qualidade, quantidade, pertinência e maneira. Então, quantidade, você fala aquilo que lhe é exigido falar. Então, num texto jurídico, numa petição ou numa sentença, você não precisa escrever aquilo que não lhe é exigido, aquilo que já está sobrepujando, aquilo que já está embaraçando a compreensão e tirando o foco daquilo que realmente importa. Então, quantidade. Qualidade tem a ver com a veracidade. Aquilo que você está escrevendo realmente tem grau de veracidade, não é uma falácia, não é uma mentira, não é uma fake news. Então, é importante você ter esse domínio, ter essa compreensão. Com relação à pertinência, aquilo que você está falando realmente é relevante no seu texto? Você fazer, por exemplo, numa petição inicial ou numa ação de execução de alimentos, citar, por exemplo, 30 doutrinadores que falam a mesma coisa, né? Então, se eles estão uníssonos, se eles estão juntos naquele determinado tema, naquela determinada compreensão, eu não preciso colocar todos os pensamentos deles, né? Eu posso colocar de um, por exemplo, vamos falar aqui de direito administrativo. Eu posso citar a opinião de Celso Antônio Bandeira de Mello e dizer que a Maria Silva Zanella de Pietro ou que Eli Lopes Meirelles entendem da mesma forma. Eu não preciso citar todos eles ou citar 10 doutrinadores se eles estão uníssonos em um determinado argumento, né? Isso é pertinência. E o modo como você fala, a maneira, que é a quarta máxima conversacional, diz respeito ao modo como você fala. Ser claro e ser objetivo é a principal característica de um texto bem lido, de um texto bem escrito, que será bem lido, né? Que não será maçante, que não será pedante para aquela pessoa, que não manifestará, na verdade, o que a gente vê muito é que muitos textos são tão embelezados, são tão enfeitados, que eles tendem a deixar a pessoa que está lendo com a sensação de que, na verdade, aquela pessoa está enfeitando aquele texto, tentando impressionar, porque ele não tem argumentos suficientes para colocar a sua posição, o seu posicionamento e convencer aquele que ele quer convencer, né? Então, é importante que sejamos objetivos, que sejamos pertinentes, né? E que utilizemos essas técnicas da própria escrita. Mais verbos, mais substantivos, menos adjetivos, menos advérbios, preferir o singular ao plural, preferir também ser linear, né? Ter uma cronologia no seu texto, ter um raciocínio lógico para que a pessoa que está lendo o seu texto, ela consiga fazer o raciocínio, ela consiga visualizar aquilo que você está escrevendo. Eu sei que você já leu um texto em determinado momento, que você consegue visualizar exatamente toda aquela trilha que aquela pessoa vai fazendo naquela escrita, porque ele conseguiu ser linear, ele conseguiu estabelecer uma linha de raciocínio, uma lógica de raciocínio que permitiu com que você visualizasse e compreendesse perfeitamente aquilo que ele quer dizer, né? E outra coisa que eu também coloquei aqui para falar é sobre... Deixa eu ver, peraí. Ai, gente, perdi agora. Mas é isso. A linearidade, o raciocínio lógico, quantidade, qualidade, pertinência e o modo como você vai falar. Ser claro e objetivo. Para não gerar também o desinteresse daquele que está lendo, né? Quando você enrola demais, aquela pessoa que está lendo, ela perde o interesse da leitura. E às vezes isso prejudica o advogado, porque aquilo que é realmente necessário e importante, às vezes o juiz até nem chega lá na leitura. Ele vê tanta prolixidade que ele passa as páginas, não verifica aquilo que realmente é importante, e isso é perda para o advogado. Certo, muito bom, professora.
do Dr. Thales e do Dr. Luiz tem mais alguma questão para a gente já tá? Eu posso entrar na última questão, que é um pouco mais polêmica também, para a gente discutir, ou tem o Dr. Luiz, Dr. Thales? Pode ficar à vontade, doutor Fernando. Por favor, dê seguimento, Fernando. Pois, professora, vamos fazer aqui as últimas questões. A gente tinha vários elogios também de outras pessoas aqui que estão acompanhando a live. E, bom, a última questão é um pouquinho polêmica. Nós, advogados, usualmente nos chamamos de doutores mais por hábito até do que por obrigação, por uma norma ou outra jurídica. Isso dentro do português em si jurídico é correto, não é correto? Deveria ser um doutorado para se chamar de doutor? Como é que a senhora interpreta essa questão aí? Fernando, Fernando, assim, como eu já falei, não só em relação a esse aspecto em si, mas em algumas outras palavras, alguns outros verbetes, algumas outras palavras que foram apropriadas pelo português jurídico, né, pelo direito, pelo ramo do direito, que inicialmente não tinham aquele significado, passaram a ter significado e foram sendo, inclusive, até legitimados como tais, né? Então, antigamente, o que se entendia por doutor ou por mestre é quem possuía o título de mestre ou o título de doutor, né? Quem concluiu com todos os seus requisitos o mestrado ou doutorado. Eu me sinto um pouco em relação a isso, mas uma opinião pessoal, eu sinto que existe um pouco de, como é que eu posso falar? Injustiça em você chamar um advogado que concluiu o curso de direito de doutor e não chamar um professor de doutor quando ele tem o doutorado. Eu tenho amigos que têm doutorado, mas eles não são chamados de doutores, né? A não ser em cerimônias oficiais, que geralmente se fala professor doutor Fabiano de Carvalho Simas, né? Mas geralmente nós chamamos, né, comumente de professor Fabiano, né? E aí você tem um formado, um bacharel em direito, que talvez ainda não fez nenhuma especialização, mas ele já é doutor, o nome doutor João, doutor José. Então eu vejo um pouco disso, até uma opinião pessoal mesmo, um pouco de injustiça nesse sentido, de você talvez esquecer de fazer a referência e a reverência a quem realmente concluiu o seu doutorado, né, com todos os requisitos que ele pressupõe, né? Agora, como eu já falei, algumas nomenclaturas elas foram sendo inseridas no ramo jurídico e elas foram, a partir de determinado momento, legitimadas, né? Então, hoje em dia, você tem até normas que versam sobre isso, sobre os pronomes de tratamento, sobre as formas de tratamento para os profissionais do direito. Então, não cabe a mim aqui nessa posição de profissional da língua portuguesa de dizer que não chamarei um bacharel em direito de doutor numa audiência ou em qualquer outro momento, né? O que eu não concordo é você exigir esse chamado e não exigir que o doutor, professor doutor, por exemplo, ou aquele que tem doutorado, seja chamado de doutor também, porque ele tem um título. Ele é justo que ele seja chamado de doutor, né? E muitas vezes a gente esquece e deixa isso passar, né? Então, é só essa ressalva que eu tenho para fazer. Mas, como outras coisas, já foi legitimado, já é algo que já está posto, e eu entendo que não tenha como retroceder, né? É uma forma mesmo já que já se consolidou. Certo. Muito bem, professora. Eu queria lembrar a todos os presentes, todos que estão aqui na nossa live,
vários elogios, algumas perguntas que até já foram tratadas no começo, e eu queria relembrar que este webinar ele fica disponível no YouTube. Logo depois que encerra, a questão de 30 minutos para fazer um upload, fazer uma ediçãozinha rápida para tirar esses cortes, esses problemas da internet, mas ele fica disponível no YouTube do Ana Brandão Advogados. Doutor Thales, ou advogado Thales Brandão, as considerações finais aí para a gente encerrar a nossa live, agradecer mais uma vez a professora e vamos passar a palavra aí para os demais colegas. Professora Isabela, eu queria lhe parabenizar pela verdadeira aula que tivemos hoje, foi realmente fantástica. Agradecer também por toda essa disponibilidade, por tirar dúvida de nossos telespectadores, entre aspas, né, aqui, e dizer do carinho, realmente do respeito que a gente tem pelo seu trabalho, e que a gente está à disposição para novos debates, novos convites, com certeza serão formulados. Então, parabéns. Tariane? Professora, eu queria agradecer por esse momento. Foi um momento de muito aprendizado. E reforçar o convite para as próximas lives, né? E é só isso. Obrigada mais uma vez. Luiz Gonzaga. Professora Isabela, estamos felizes com a sua participação, conteúdo de altíssimo nível. Tenho certeza que todos os participantes aqui e todos aqueles que tiveram a oportunidade de prestigiar esse debate através de nossas redes sociais estão muito satisfeitos com o conteúdo que aqui encontraram. Parabéns e esperamos numa breve e próxima oportunidade recebê-la nesta roda de debate, nesse espaço democrático novamente. Professor, suas considerações finais, não sem antes agradecer a todos os presentes aqui, plenário dando os parabéns para a professora, Tiago S. Pereira, parabéns, professora Isabela, Lígia FMCP, parabéns, professora, NLD 24, adorei, foi enriquecedor, Renato Souza 58 também lhe dando os parabéns e vários elogios aqui. Suas considerações finais, professora. Bom, eu agradeço ao convite, né? Me sinto lisonjeada pelos elogios que tenho recebido aí pelos espectadores. Agradeço ao convite, né, a Ana Brandão Advogados. É uma oportunidade, é um desafio, né? E é uma oportunidade também de a gente expor um tema tão importante, né? Um tema que realmente é indispensável para todo aquele que manuseia o direito, né? Para todo aquele que pretende ser um profissional de sucesso no direito, ele precisa compreender essa importância da língua portuguesa, a importância do português jurídico para o desempenho das suas funções, né? Então, esse momento aqui realmente foi um momento enriquecedor, as perguntas foram muito pertinentes e nós conseguimos fazer com que o debate realmente tivesse um bom conteúdo e eu tenho certeza que as pessoas aprenderam bastante e tiraram suas lições desse tema que realmente é muito importante para aqueles que operam o direito. Muito obrigada. Com certeza, professora. Conversamos hoje com a professora Isabela Ribeiro, neste webinar aqui no Instagram da Ana Brandão Advogados. Lembrando que o vídeo vai estar disponível no YouTube, em questão de mais ou menos uns 30 minutos, para quem quiser rever novamente tudo que foi discutido aqui entre a gente, e também no Instagram, no IGTV, do próprio Instagram que vocês estão acompanhando agora, da Ana Brandão Advogados. Agradecemos a todos pela presença enriquecedora, muito bom o debate hoje, e até uma próxima. Obrigado a todos. Obrigada.